Este podcast é uma produção Reverber. Olá, amigos historiantes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast que luta na fronteira final contra o Império da Ignorância. Eu não sou Pablo Magalhães, mas sou Felipe Bonsanto e estamos aqui hoje invadindo o espaço do chefe. O chefe teve um imprevisto, não consegue hoje acompanhar a gente, mas estamos aqui diretamente de São Paulo, a minha fã número 1 e minha copiona, Catiane Bispo. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, queridos ouvintes, já em ritmo de Latinoamérica. Quero dizer, Felipe, que eu não vou responder essas provocações. Os trabalhadores se uniram e se apropriaram dos meios de produção, então o Pablo hoje não faz mais parte dessa banca. Dominamos o podcast, a classe operária venceu no Dia Internacional das Mulheres, hein? Um marco histórico. E diretamente lá da beira do Rio São Francisco e sem internet direito, tá ele, o nosso guerreiro, Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Aqui, se vocês vissem o sufoco que foi para gravar esse podcast de hoje, vocês vão dizer, vocês merecem um prêmio, vocês merecem o IBEST, porque tá sofrido aqui, tá sofrido. Somos grandes guerreiros aqui hoje, gravando esse episódio. E agora a gente vai começar aqui com ela, com a marmota da semana. Bora, Kleber! Marmota da semana! Essa daqui foi algo que a pessoa pensa, não é só comigo que acontece, mas no Ceará, a empresa que abastece, faz abastecimento de energia, se chama Enel. E uma loja da Enel tem energia cortada pela própria companhia de energia do Ceará. E os clientes ficaram com raiva. Eu não ficava com raiva, não. Eu ficava sem entender. A loja da empresa de energia teve a energia cortada pela própria empresa de energia. Isso aí é quase um Black Mirror made in Brasil. E a notícia lá do terra.com.br é: um posto de atendimento da Enel teve sua energia cortada pela própria companhia no bairro Alto Alegre, na cidade de Forquilha, Ceará. O momento que aconteceu na manhã de terça, 5 de março, foi gravado por um cliente e compartilhado nas redes sociais. E aqui, entre aspas, se tá ruim para você, imagina para a Enel, disse o homem que registra um funcionário da empresa saindo do estabelecimento enquanto clientes que aguardavam atendimento se enfurecem com a situação. Ao Terra, a Enel Distribuidora Ceará informou que o local não é uma loja exclusiva da companhia. É um posto de atendimento compartilhado no qual a Enel usa uma parte do espaço para atender seus clientes e a unidade consumidora é registrada na companhia em nome de uma pessoa física, informou por meio de nota. Segundo a empresa, o fornecimento de energia foi religado na própria terça-feira, durante a tarde, e o atendimento também foi retomado. A empresa não informou o que fez cortar a energia do estabelecimento. Acho que o que fez cortar foi exatamente aquela coisa chamada falta de pagamento. Mas aí, né, lógico que não vão falar. Mas é algo assim. Muito coisas bom, do Brasil. gente. Coisas Está do bom, nosso Brasil varonil. E bora pro nosso giro de notícias. Vamos começando aqui com a BBC News Brasil. El Salvador, qual o efeito econômico da guerra de Bukele contra as gangues? A consequência mais clara do Plano de Controle Territorial, que é o nome oficial do programa anti-gangues, é um boom turístico que, por sua vez, está causando um processo de gentrificação. Enquanto a economia geral permanece estagnada, sem reformas estruturais, altamente endividada e com grande dependência sobre remessas vindas do exterior, a isso devemos acrescentar uma desigualdade social cada vez maior. Para a maioria dos salvadorenhos, a principal alternativa tem sido o trabalho independente e informal. Portal Vermelho.
Bukele prende mais de 21 mil inocentes em El Salvador, apontam ativistas. O governo do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prendeu mais de 21 mil inocentes desde que declarou o regime de exceção como justificativa para combater as gangues. A estimativa é de ativistas dos direitos humanos e foi veiculada pelo Fantástico no último domingo, dia 3. O país centro-americano possui a maior porcentagem de encarceramento do mundo, somando 71 mil prisões. Tendo em vista sua população de 6,3 milhões de habitantes, a massa carcerária gira em torno de 2% dos salvadorenhos. Tenebroso. E para fechar, vamos aqui com o Globo. El Salvador. Medidas extremas levaram o país a deixar de ser um dos mais perigosos do mundo. Desde os anos 90, o país, que já foi considerado um dos mais violentos do mundo, vivia sob o controle de gigantescas facções criminosas, chamadas em espanhol de maras ou pandilhas. O auge da violência foi em 2015, 107 homicídios para cada 100 mil habitantes. Como comparação no Brasil, que também é muito violento, esse número fica hoje em torno de 20. Localizado na América Central, El Salvador está chamando a atenção do mundo por causa de um plano controverso de combate ao crime, criado pelo presidente Nayib Bukele. Pessoas vão para a cadeia sem nenhuma ordem judicial. Felipe Bolsanto, tá com você. Bora lá, então, vamos pro nosso editorial. E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. A substituição de 5 juízes do Supremo Tribunal de Justiça e do Procurador-Geral de El Salvador no primeiro ato da Assembleia Nacional, dominada pelo partido do governo, concedeu ao presidente Nayib Bukele o que lhe faltava para consolidar o poder, o controle da justiça que foi destinado a ele. Isso também uniu Estados Unidos, União Europeia, OEA e grande parte da comunidade internacional em um consenso de que ele orquestrou um ataque totalitário à democracia. Os magistrados, bem como seus suplentes e o procurador-geral, foram substituídos por outros alinhados ao presidente, o mais jovem da história do país. Aos 39 anos, o carismático Bukele é considerado o líder mais popular da América Latina, apesar dos traços autoritários que o definem e preocupam os ativistas de direitos humanos. Seu apoio entre os salvadorenhos ultrapassa os 90% e permanece inabalado. Isso se deve em grande parte ao cansaço e à rejeição popular aos dois partidos que, durante 3 décadas, alternaram o poder desde o fim da Guerra Civil, o esquerdista FMLN e o direitista Arena. A ascensão do conservador Grande Aliança pela União Nacional, o GANA, liderada pelo
Bukele, em 2019, efetivamente desmantelou o bipartidarismo em El Salvador. Com um estilo informal, ele governa frequentemente através das redes sociais, estabelecendo um canal direto com sua base. Por meio dessas plataformas, ele emite decretos, demite colaboradores e envia mensagens, como faz aos críticos após a remoção dos juízes do Supremo. Abre aspas, aos nossos amigos da comunidade internacional, queremos colaborar com vocês, porém, com todo o respeito, estamos arrumando nossa casa, e isso não é da sua alçada, fecha aspas. A remoção de 1/3 dos magistrados do tribunal tem na pandemia do novo coronavírus sua principal justificativa, revelando também a motivação política por trás da controversa medida. Em uma ação sumária, os deputados do Novas Ideias argumentaram que os juízes estavam atrapalhando a estratégia do governo para conter a Covid-19, ao decidir que o executivo não tinha autoridade para prender quem desrespeitasse os rígidos controles impostos pela quarentena. Os parlamentares salvadorenhos se respaldam no artigo 186 da Constituição, que permite a destituição de magistrados se aprovada por 2/3 do legislativo. A maioria governista de 64 dos 84 deputados não encontrou dificuldades em ratificar rapidamente a medida, no sábado logo após a posse da nova Assembleia. O procurador-geral Raul Melara foi retirado do cargo por suposto vínculo com o partido da oposição, o Arena. Bukele ataca o Estado de Direito para centralizar todo o poder em suas mãos, resumiu José Miguel Vivanco, diretor para as Américas da ONG Human Rights Watch. Mais de 20 entidades civis salvadorenhas rejeitaram a decisão do parlamento, rotulando-a como um golpe técnico. Há especulações de que Bukele estenderá o controle a outros órgãos do judiciário. Os 5 novos juízes e o novo procurador-geral assumiram suas funções, escoltados por guardas armados, e posaram para a foto oficial, refletindo também a nova realidade de El Salvador, de que os poderes do Estado estão sob domínio de Nayib Bukele. O que está em curso em El Salvador pode ser definido de que maneira? Há riscos de que isso seja exportado para os demais países da América Latina? E aí, meus amigos, o que vocês acham sobre isso? Eu acho que muitas pessoas já estão falando essa questão, né? Trazer para o Brasil essas medidas que Bukele está fazendo em El Salvador. Só que cada país é diferente do seu, digamos, de outros. A questão do El Salvador, por exemplo, ele não tem tantos países vizinhos. Para falar a verdade, El Salvador é a menor nação da América Central. O tamanho territorial de El Salvador é metade do menor estado do Brasil, que é Sergipe, se não cortamos aí com o Distrito Federal. Ou seja, é um país extremamente pequeno e a população não chega nem a 7 milhões de habitantes. Ou seja, a população do Brasil, por exemplo, é 35 vezes maior que a população de El Salvador, sem contar o tamanho territorial do Brasil, que é uma das maiores nações do mundo. Eu trazer, por exemplo, essas medidas que ele está fazendo para cá, não vai surtir efeito, porque, infelizmente, a questão da criminalidade do Brasil é algo muito mais complexo. A questão em El Salvador, por exemplo, se concentra muito em gangues, que já é de digamos, um grupamento criminoso que é diferente no Brasil, que já é, por exemplo, as facções aqui, facções criminosas, que já é diferente, por exemplo, dos cartéis mexicanos. Tá vendo aí como é tudo diferente? Diferente dos cartéis, do que está ocorrendo com grupos, cartéis invadindo o Equador. Ou seja, é tudo diferente. E aí muitas pessoas, principalmente da extrema-direita, querem usar isso aí como um palanque para dizer, tem que trazer essas medidas. E não é assim. Não vai conseguir surtir efeito no Brasil porque o tamanho do país é diferente, a população é muito maior. A questão da criminalidade está concentrada em digamos,
informações em grupos que têm ações diferentes. E tudo isso faz com que haja tem que haver uma medida que seja diferente para combater, por exemplo, a criminalidade no Brasil. Isso aí lembra bastante o que ocorreu, por exemplo, em Nova York. Vocês que estão ouvindo aqui, se puxarem essa memória ou então quiserem pesquisar, havia em Nova York a chamada tolerância zero, que era combater o crime, prendendo, levando para a cadeia, tentando combater com máxima, digamos, rigor possível. No primeiro momento surtiu efeito. Mas, logicamente, a criminalidade é tipo um vírus que está ali tentando achar um meio de, digamos, passar pelo sistema, passar pelas autoridades. E a criminalidade em Nova York conseguiu. E começou novamente a ter uma escalada de criminalidade. E aí, novamente, tiveram que fazer uma outra medida, mas atendendo os pontos que haviam, digamos, que levavam as pessoas ao crime, que levavam as pessoas a cometerem crime, que é algo que aqui no Brasil não querem ver. Não querem ver isso. Acham que fazer a guerra, por exemplo, a guerra contra o tráfico do jeito que está fazendo, vai surtir efeito. E não vai surtir efeito, nunca vai surtir efeito. Porque o que está ocorrendo aqui no Brasil, por exemplo, é algo muito diferente e muito complicado. Num país que temos um Código Penal de 1940, vai fazer 100 anos. E nunca teve uma atualização, digamos, que condizesse com a atualidade. Então, isso que está sendo feito em El Salvador nunca vai dar certo em outros países, porque são outras condições, são outros grupos criminosos, são outras populações, outras culturas, outras fronteiras também. Ou seja, é tudo diferente. O que vai dar certo para um, dificilmente vai dar certo para o outro, porque a condição é diferente. E só para encerrar aqui, o que está ocorrendo em El Salvador lembra muito um filme que eu vou até citar nas minhas indicações, que é aquele filme de Tom Cruise, Minority Report, que lá quando chegar nas indicações eu vou até explicar o porquê. Spoiler, hein, Kleber? Com certeza, com certeza. Já para deixar um gostinho de quero mais para você ficar até o final, hein, ouvinte? Eu vou trazer um ponto sobre uma outra perspectiva. Eu acho que uma resposta de um líder político, do executivo, ser estamos arrumando a nossa casa, não se meta, termos mais gerais, ele não falou com essas palavras, mas é basicamente isso, assim, eu estou fechando minhas fronteiras para qualquer tipo de palpite internacional e agora eu estou com poder absoluto, e isso é muito preocupante, Eu acho que vale a gente também fazer um meia-culpa e olhar, todas essas ações autoritárias, porque isso é autoritária do Bukele, não sei. Eu não sei, eu não posso dizer como era a vida dos salvadorenhos, Eu posso ter uma ideia, ouvir o que falar, ler o que falaram, como relatarem o que viveram. El Salvador é uma das menores menores países da América Latina, o Kleber falou, deu os detalhes, menor que Sergipe, inclusive, mas é um país tomado pelos que eles chamam de las pandillas, que são as quadrilhas. Por exemplo, a MS-13, que é uma gangue, desde a década de 80, inclusive que passa a ser chamada agora de uma organização transnacional, ou seja, é uma organização que tem influência sobre o narcotráfico e a violência não só no seu país, mas em todos os estados, países e regiões em que eles atuam. Então, inclusive, na década de 80, nos Estados Unidos, em Los Angeles, o MS-13, também ele deu uma repercussão enorme, porque ele estava simplesmente criando uma grande onda de violência em alguns estados de Los Angeles, justamente de pessoas que tinham saído de El Salvador para ir para Los Angeles, para os Estados Unidos, para tentar uma outra vida ou, enfim, expandir os seus negócios, sendo mais prática aqui na observação.
Então, assim, não dá pra gente falar simplesmente que as gangues, né, as quadrilhas, elas surgem do nada, né? Tem um contexto histórico simplesmente de desigualdade. Eu não sei o que é viver sob as ordens do MS-13, dos Los Desochos também, né? Que é outra gangue rival, inclusive, do MS-13. Mas talvez não. Mas essa medida autoritária do governo de Bukele também não é a solução, né? 21 mil pessoas estão presas inocentes. Eu vi relatos, inclusive, de famílias que os filhos estavam dormindo, um tinha acabado de fazer o dever de casa, estava dormindo, a polícia simplesmente chegou, levou os dois, o irmão que tinha feito o dever de casa e o outro que tinha acabado de jantar, e o outro filho que estava com a esposa na maternidade, tinha acabado de levar a esposa na maternidade, foi preso também. Quer dizer, quando você não se sente no direito, né, você não sente na responsabilidade de dizer por que você está prendendo 78 mil pessoas, só simplesmente dizer que a sua forma de atuação é por denúncias, é por suspeitas, é por isso, por aquilo, quer dizer, isso é autoritarismo total, né? Eu não vou nem falar, entrar aqui no detalhe do que é viver com uma gangue, né, e essas notícias de que diminui a criminalidade. Claro, se diminui a criminalidade, a que custo? Prendendo pessoas inocentes? Eu não estou dizendo que desses 78 mil não tenha pessoas que tenham, de fato, atuações em gangues, mas qual é o critério que você utiliza para poder fazer essas buscas, né, para você prender pessoas? 21 mil pessoas num país, um dos menores países da América Latina, é uma covardia sem tamanho. Né, é uma ação, no mínimo aqui, vou dizer, no mínimo mesmo, muito contraditória, controversa. Então, assim, o meu ponto aqui com a questão do El Salvador, e talvez, né, isso seja óbvio, né, visto de um modo diferente, porque eu acho que é o seguinte, que a gente normalizar atitudes autoritárias como essa, seja da direita ou da esquerda também, em prol de uma causa boa, né, sob uma justificativa plausível, que é, obviamente, essa luta entre várias aspas, contra o narcotráfico, contra a criminalidade, que, enfim, a gente sabe muito bem onde isso leva, tá aí as favelas pacificadas do Rio, até hoje como exemplo, né? Então, acho que isso é um pequeno recorte aqui nacional que talvez sirva como exemplo. Mas a gente simplesmente achar que Bukele está lutando contra as gangues, prendendo pessoas inocentes, de modo muito arbitrário, também nos deixa, de um outro lado, do ponto de vista dos direitos humanos, ao quais, né, a gente como progressista defende bastante, extremamente desconfortável e até indignado mesmo. Né? Quando você prende pessoas inocentes sob alegações que você não deixa nem claro o que é, você abre precedente para que não você só inspire outras ações, né? Com países como o México, o Brasil, que tem um caso também até de uma falsa pacificação, principalmente aqui em São Paulo, com o crime organizado, né? E no Rio de Janeiro, que essa guerra civil não declarada, né? E até nas comunidades de todo o Brasil, contra o crime organizado, né, que quer dizer o quê? Que é a população mais pobre, é a população que para os policiais, né, as autoridades, os militares são acostumados a dizer são pessoas sem nome e sobrenome que pode simplesmente virar estatística, que é o que está acontecendo com essas 21 mil pessoas inocentes presas em El Salvador. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente relativiza esse tipo de coisa, ou acha que isso é normal porque ele está lutando contra um problema interno, porque não é só isso, né? Existe um porquê, existe uma questão muito arbitrária, digo de novo, estou escolhendo bem as palavras, para você prender 21 mil pessoas que estima-se que sejam inocentes. Esse número pode ser maior, é uma estimativa. Então, não sei, de novo, quer viver sob o comando do MS-13 ou Los Desochos, né, que o pessoal tem relatos de muita violência, de abuso de autoridade, obviamente, né, onde não existe Estado, existe alguém para exercer o controle, que é aí que nascem as facções criminosas ou as organizações nacionais e transnacionais, mas justificar uma ação como essa, simplesmente nessa luta, nessa guerra, simplesmente não vale, assim, eu acho que é muito raso para isso, sabe? Eu acho que tem alguns pontos aí bem interessantes que a gente pode pensar um pouquinho
no cenário como um macro, né? E a gente poder entender algumas coisas. O Bukele, né, o atual presidente, né, ele conseguiu uma coisa que é muito característica e eu acho que isso também se refletiu muito no Brasil, fora dele, nos Estados Unidos, Europa e em alguns lugares que é uma característica bem latente, que é a população cansada do que eles já têm de conhecimento, do que eles já estão vendo ali, né? É o que aconteceu com o Bolsonaro aqui, o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, o que aconteceu com o Boris Johnson na Inglaterra e por aí vai. Pegando o perfil desses políticos e pegando um pouquinho o perfil do Bukele e as ações e as atitudes que ele tem, me lembrou muito o livro do Como as Democracias Morrem, tudo o que foi escrito no Como as Democracias Morrem. Eu não sei se quem de vocês já leu esse livro, né, que é uma literatura muito interessante do Daniel Ziblatt e do Steven Levitsky, que fala muito bem como que as novas ditaduras, como os novos governos totalitários, eles tomam o poder de uma maneira por dentro, de uma maneira interna, e como ele vai corroendo os poderes, né? E é isso que aconteceu. Nós tivemos as tentativas aqui no Brasil, a gente está acompanhando os noticiários, é o que aconteceu nos Estados Unidos durante o governo do Trump, a eleição do Trump e o governo dele, é o que aconteceu na Inglaterra e é o que aconteceu em El Salvador e tem acontecido em El Salvador com o Bukele, né? A foto oficial, igual a gente leu no editorial, ele mostrando poder, né? A gente pensa muito na questão da semiótica, né? Qual o recado da foto, qual o recado que a foto manda, né? Qual o recado que ela quer passar, qual informação ela quer passar? Que o poder está na mão de uma pessoa só e que ele que ele é uma pessoa só. E isso eu acho que fica muito agravado no momento em que você tem uma pessoa extremamente populista, uma pessoa extremamente carismática, que usa o boné para trás, é uma coisa que me chama muito a atenção no governo dele, muito simpático, muito acessível, né, para as pessoas, mas que está tomando o poder e que ele está ascendendo aí, tem aprovação de mais de 90% das pessoas, né, da população do país. E aí a gente cai nessa questão da segurança pública, né, que é uma coisa que é muito preocupante em El Salvador. Caiu bastante, caiu muito a quantidade de homicídios, caiu bastante a violência urbana no país, e isso tem uma aprovação gigantesca da população. E a que preço isso está acontecendo, né? Enquanto eu estudava um pouco aqui o roteiro para a gente poder trabalhar aqui, para a gente poder gravar aqui hoje, eu fiquei pensando muito nisso. Essas pessoas inocentes que estão sendo torturadas, estão sendo levadas e executadas por uma suposta segurança, por um suposto relacionamento com o crime organizado, qual o preço que isso está sendo cobrado para essas pessoas e qual o preço está sendo cobrado para essa população, dessa popularidade que esse cara tem. E isso me preocupa muito, um pouco até como referência para outros lugares, igual o Kleber falou aqui no começo a respeito de trazer isso para o Brasil, levar para outros lugares. A gente tem alguns sinais de algo que tá surgindo no Brasil no movimento agora, dentro da política. Essa semana que passou, a gente teve o Nicolas Ferreira, que infelizmente é daqui de Minas Gerais, assumindo a Comissão de Educação no Congresso Nacional. E assim, é um jovem que está emergindo, está vindo com muita potência. A população mineira, os jovens mineiros se espelham muito nele e estão assim, pagando a qualquer preço para que ele cresça e para que ele possa prosperar. E isso me reflete muito o que está acontecendo com o Bukele lá em El Salvador e o que isso está causando na democracia. Queria jogar para vocês aqui agora. Quais os riscos, o que vocês percebem de risco à democracia
com uma juventude emergindo assim como uma possibilidade, como uma saída de uma maneira fácil, com um discurso fácil, com soluções fáceis dentro da política? Qual o risco à democracia essa juventude, esse pessoal tem trazido para a gente? Eu acho que essa questão da juventude, ela não chega a ser, digamos, um problema, não é? Mas quando ela vem todo, digamos, cheio daquele populismo barato que nós brasileiros já estamos cansados de ouvir muitas vezes, principalmente nos últimos anos, esse populismo do vou resolver tudo rapidamente, vou resolver tal, eu sou o mito, eu consigo, eu faço, eu quero. Aqueles políticos que agora se apegam às redes sociais, às suas selfies, e isso tudo, sim, ele é perigoso. Não só esse jovem, mas essa nova política, porque acaba colocando muitos políticos em cargos que eles não têm preparo para estar ali. Ele somente é um influencer que é legal, que passa os vídeos, é isso mesmo, prender, tal, não sei o quê, mas aí não fala como vai combater sério mesmo a questão da desigualdade, a questão de fazer com que esse preso ele não se torne uma pessoa cooptada pelo crime dentro das penitenciárias e se torne uma pessoa pior ao sair dessa penitenciária, porque infelizmente é um dos problemas do nosso sistema prisional, que ele ele não melhora, ele não faz a ressocialização desse preso, ele somente encarcera. E se essa pessoa só encarcerada, corre grandes riscos de serem cooptados pelas grandes facções criminosas que existem no Brasil. E esses jovens políticos e essa nova política do Brasil não dá uma noção para isso. Não fala como resolver esse problema de forma séria, de forma condizente. Vai somente pela questão do encarceramento em massa. E encarceramento em massa não resolve problemas de criminalidade. Nunca resolveu. El Salvador está resolvendo. Baixou seus crimes. Mas é o que eu acabei de dizer ainda agora. É um país pequeno e há um custo gigantesco de milhares de pessoas que são inocentes e acabam sendo presas. E isso pode ter mais na frente um sério problema, que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Pessoas que são inocentes, que estão presas, mas que dentro de prisões acabam sendo cooptadas pelo crime. E a gente não sabe o resultado disso, só vai saber daqui a uns anos, quando essas pessoas saírem. E eu desejo muito que essas pessoas não ocorra isso, de serem cooptadas. Pessoas inocentes acabem partindo para a criminalidade depois de ser preso arbitrariamente. Mas o risco é muito grande, porque nós temos esse exemplo aqui mesmo no Brasil, de pessoas que acabam sendo recrutadas para o crime. Uma pessoa que roubou ali um pacote de feijão e um miojo e acaba se tornando traficante. Acaba tendo uma pessoa que roubou, nem a mão armada roubou, e depois vai estar com um fuzil na mão, trabalhando para uma facção criminosa. O que é algo terrível, algo que infelizmente ocorre no nosso país. E como eu disse, essa questão de combater a criminalidade, como no Brasil, não vai ser como está sendo feito em El Salvador, porque aqui as condições são bem diferentes, de tamanho de país, de população, de cultura, de grupos criminosos, é tudo muito diferente. E só sair encarcerando não vai resolver, porque o problema é muito mais complexo que apenas colocar pessoas em prisões. Dá aquela sensação de ser como estivesse colocando gatos para serem treinados por lobos, porque infelizmente as penitenciárias do Brasil estão assim.
cheias de lobos loucos para recrutar novas cobaias para o crime. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Fala aqui Soledad da Argentina. Infelizmente, não consigo participar ao vivo do Historiante. Estou com problemas de luz na casa, né? Aí é só pelo áudio mesmo que vou compartilhar com vocês algumas questões importantes. Nesta semana, rolou uma notícia da minha cidade de origem, né? Rosário, na província de Santa Fé, onde o governador fala que se o comportamento dos presidiários não melhorar, as coisas vão ser ainda pior. E esse titular é acompanhado por uma foto dos presidiários em El Salvador. Acho que só falando isso, vocês conseguem imaginar qual é a imagem. Que tem as pessoas no chão, em condições péssimas. Pensando nesse titular, eu questiono, né? Qual é o ponto de responder à violência com ainda mais violência? Será que esse é o rol do governador que espera a província? Será que essa resposta vai gerar um clima pacífico? Ou será que vai piorar tudo? Eu acho que vai piorar sim. E um reflexo disso, infelizmente, foram os sucessos que aconteceram ontem na minha cidade. Morreram 3 pessoas. Uma pessoa que ia na rua a pé, do nada chegou um cara, assassinou ele, sem falar, sem nada. Depois tem 2 motoristas de remis, que é como Uber no Brasil, que eles levaram essas pessoas, esses passageiros, ao ponto que eles escolheram. E a mesma questão, sem falar, sem nada, assassinaram eles. Tem motoristas de ônibus muito graves no hospital pela mesma questão. E aí, qual é o limite para cuidar da vida das pessoas? Quantas pessoas mais inocentes vão ter que morrer para que alguém faça alguma coisa? Eu entendo que a violência nunca é o caminho. Eu sempre vou estar do lado pacífico da vida. E eu reconheço que isso é até o ponto muito extremo no meu ideal, na minha mente. Mas o que está acontecendo tem que ter um ponto de mudança. Nos sucessos históricos, políticos, sociais e tal. Tem uma frase que fala alguma coisa assim, que tem que chegar ao ponto de quebra. Mas Rosário já chegou. Chegou faz muito, muito tempo. E aí, a mudança chega quando? Quantas pessoas mais vão ter que deixar suas famílias sozinhas? Quantas mortes mais vão ter que chorar minha própria família? É muito difícil, muito triste. E é principalmente porque os políticos, as pessoas que podem fazer alguma coisa, que têm os recursos para mudar o presente de Rosário, não estão fazendo nada. E pensando na relevância que tem os políticos na vida das pessoas, no presente de cada província, de cada país, é inevitável que eu não fale de Milei. Milei é o presidente da Argentina. Ele tem a obrigação de falar do que está acontecendo, de pensar qual vai ser o plano. Se já passamos por vários governadores e não fizeram nada na província, o presidente tem que fazer. É obrigação moral. Os eleitores escolheram ele porque ele falou que ia acabar com a violência. Não só Milei, né? O governador da província, Puxaro, ele fez campanha política falando isso, que ia acabar com o narcotráfico. O problema é que já não é uma questão de droga só, de narcotráfico. O problema já é de crime organizado. Tem pessoas que trabalham, entre aspas, assassinando pessoas inocentes. E isso não pode acontecer em lugar nenhum. As pessoas merecem viver em paz, tranquilas, e merecem que as pessoas que são escolhidas trabalhem de forma constante para tentar mudar o cenário que faz pelo menos 12 anos que estamos vivendo no Rosário. A criminalidade é o caminho da desigualdade, né? Porque você acaba vendo
pessoas tendo poder, tendo influência, conseguindo se sentir acolhida por um grupo, então obviamente que você acha que aquilo ali é um caminho, um bom caminho para você, né? Que é um caminho interessante. Melhor do que você viver na miséria, você não ter direito a nada, você não é ninguém, né? Ou você sair para trabalhar todos os dias para ganhar um salário mínimo, ou não ganhar nada, ou viver na informalidade e simplesmente, né, você não vê a sua vida indo para lugar algum. Então, tem uma questão social muito forte também em El Salvador. Óbvio, né? Muito antes de falar aqui de gangues, a gente tem que ver o contexto social e econômico e político também do país. Há muitos refugiados, inclusive, em países vizinhos de El Salvador, pessoas que se refugiam justamente porque perderam um membro da família para a facção e têm medo de represália, por exemplo. Então a gente fala sobre uma questão muito delicada a partir do ponto de vista do que é viver sob influência de uma facção criminosa, mas né, esse discurso de vamos resolver tudo através da truculência, de prender todo mundo que a gente achar que tem envolvimento, que receber denúncias que haja envolvimento, é extremamente truculenta, extremamente controversa. É interessante, agora respondendo um pouco a sua pergunta, Felipe, a direita ela se usa muito bem do pânico moral, né? Do pânico moral, da questão de, olha, está tudo errado, estão destruindo tudo que a gente construiu, no meu tempo não era assim, antes as pessoas tinham valores, antes as pessoas não reagiam dessa forma. E isso faz as pessoas ficarem com medo, porque quando as pessoas estão com medo, elas não agem, obviamente, pela questão de racionalidade, elas agem pela emoção. A gente viu uma manifestação da extrema-direita aqui no Brasil, do Bolsonaro, no dia 25 de fevereiro, a gente via que as pessoas simplesmente reproduziam o que elas ouviam, principalmente no WhatsApp. Então essas pessoas, a extrema-direita, ela se faz muito desses discursos de um medo que já existia na população salvadorenha, que é viver sob uma forte influência de uma facção, porque não existe Estado extremamente desigual, ele protegia quem tem muito dinheiro, né? Então as facções eram quem comandava essas regiões, né? Ao seu modo. Então, quando a gente fala sobre bandeiras levantadas pela extrema-direita em momentos como esse, momentos delicados, em momentos em que você acha que não vai ter solução nenhuma e achar razoável que o Bukele está fazendo em El Salvador, isso só mostra o quanto esse oportunismo, né, esse populismo de direita, populismo eu digo aqui no modo pejorativo, na medida que você coloca na cadeia as pessoas que são, na verdade, foram, na verdade, vítimas de negligência do Estado desde sempre, sabe? Então, eu digo isso na questão de El Salvador, mas eu falo aqui no Brasil também, né? No Brasil a gente tem várias populações minoritárias, grupos minoritários marginalizados e que são os mais atacados hoje por pautas da direita, né? A gente fala de Nicolás Ferreira em Minas Gerais, mas a gente aqui também, em São Paulo, a gente elegeu pessoas, por exemplo, no mínimo controversas, né? Então, esse pânico que se cria, esse pânico moral, esse esvaziamento, inclusive, de pautas e das pautas, é uma tática muito utilizada pela direita, extrema-direita, justamente para quê? Para que as pessoas fiquem com medo e acabem sendo induzidas e manipuladas muito facilmente. E digo mais, já falei isso uma vez aqui em um podcast que eu não me recordo qual, mas digo mais, o uso das redes sociais pela direita é infinitamente melhor do que as redes progressistas da esquerda e do centro-esquerda. Eles conseguem fazer um apelo emocional, obviamente, com total esvaziamento de pauta. Veja a Ilha do Marajó, o que deu, né? Embora tenha tido assuntos em âmbito nacional e internacional muito relevantes, eles conseguiram esvaziar totalmente a pauta da Ilha de Marajó, que também é
Eu digo que não digo que precisa ser negligenciado, mas fizeram um pânico total e de modo que todas as pessoas, sem simplesmente nunca ter pesquisado nada sobre a Ilha do Marajó, iam em vídeos de vários influencers escrever: vejam o que está acontecendo na Ilha do Marajó. Então você mostra, só mostra quão fácil para eles é de manipulação dessas informações e de pessoas. Assim, acho que a pessoa fez isso porque conhecia o pastor XYZ, a Damares, isso, concorda? Não, mas viu aquele apelo sendo repetido, viu vídeos de pessoas que estavam falando sobre aquilo e simplesmente seguiram o efeito manada, que a gente faz isso também, né? A gente não está além do bem e do mal aqui. Então, eu acho que esses momentos mais delicados, socialmente falando, são os momentos em que a extrema-direita se infiltra, e El Salvador é um exemplo vivo disso, né? As pessoas estavam com medo, as pessoas não estavam vivendo, e as pessoas simplesmente estão votando porque antes eu não podia andar na rua, porque um membro de uma facção, né, podia me dar um tiro se não fosse com a minha cara, né? Mas agora o filho da minha vizinha foi preso também, é inocente, mas pelo menos eu posso andar na rua, sabe, coisa que eu não podia antes. Então, é uma situação muito delicada, mas ao mesmo tempo recebe o apoio da população justamente por isso, que a gente, repito, não sei o que é viver sob o comando de uma facção criminosa, mas o caminho que o Bukele está seguindo não é o caminho, né? É um estado de exceção. E então, eu acho que isso nos deixa muito nessa zona cinza, né? Porque esse estado de exceção você não tem direito, né? Os direitos são suspensos, garantias são simplesmente ficar à mercê de quem detém o poder, né? Dessas pessoas que estão presas. Então, acho que é muito delicado quando a gente fala de alguns pontos, justamente quando esses momentos delicados estão acontecendo na vida da população. Porque ter esse tempo de fazer uma leitura crítica, até mesmo acesso a alguns dados, algumas coisas, é muito elitista ainda, sabe? Então, a população ela quer ter seus problemas resolvidos. Isso pode parecer simplesmente raso, mas quanto mais você não tem acesso a algumas coisas, ou quanto mais você se vê à margem, no sentido amplo da frase, da palavra, você vê à margem, menos isso importa para você. Você só quer ter o seu problema, a sua vida melhor e o seu problema resolvido. Eu acho que reflete muito uma questão de sobrevivência, né? Eles não podiam sair, não podiam fazer nada, né? Então, assim, eles estão tendo de volta, entre muitas aspas, a liberdade de ir e vir, né? Eles podem sendo cidadãos de bem, sendo cidadão de bem, eles têm o direito de ir e vir garantido, mas até um certo ponto, né? Então, assim, quando a coisa aumentar, quando o desejo de melhoria, de procurar um emprego melhor, de tentar lutar por outros direitos, tudo, eu acho não, né? A repreensão de um governo totalitário, de um governo como do Bukele, ele vai cortar isso dessas pessoas para que eles percam seus direitos, e aí eu acho que eles vão entender um pouco do que está sendo feito, né? É muito complexo isso, a força que ganha, né? E como se torna modelo de referência para outros lugares, como tem se tornado esse populismo ruim que a gente tem acompanhado. Eu só ia fazer um comentário referente à provocação do Felipe de ser espelho, né? Eu acho que essa tática ela já é amplamente usada, Felipe, honestamente. Eu acho que o Brasil, por exemplo, né? Não estou falando de organizações criminosas, mas estou falando do Brasil, ele quase sofreu um golpe de Estado e esse é um regime de exceção. Não tenho dúvidas, né? No governo Bolsonaro, a gente está vendo o desdobramento dessas investigações. Então, não acho que essa tara pelo controle e regime de exceção seja nova, principalmente da extrema-direita. Então, assim, não tem nada de novo no front no sentido desses regimes de exceção, de militarizar, de garantir que as pessoas não tenham seus direitos garantidos, sabe? Com relação a essa questão de criminalidade, eu sempre lembro de uma colega que estudava na UPE, aqui Universidade de Pernambuco, que ela fez uma pesquisa. Ela estudava geografia e fez uma pesquisa com relação à criminalidade em um bairro aqui de Petrolina.
um bairro que tinha um nível de criminalidade muito alto. E nessa pesquisa, uma pesquisa de campo, ela percebeu que exatamente nos períodos em que tinha a safra de frutas, aqui em Petrolina, uma região que tem uma produção muito grande de frutas, no período que tinha produção de frutas, a criminalidade tinha uma queda acentuada. Aí você já começa a perceber pessoas com condições, com trabalho digno, recebendo a sua renda, e a criminalidade de repente cai. Aí você já começa, digamos, a ligar os pontos. Mas aqui no Brasil, infelizmente, principalmente porque no Brasil ainda tem uma carência e tem aquela ideia de que tudo tem que ser resolvido de imediato. A criminalidade, logicamente, tem que ser resolvida logo, porque é um problema que vem afetando muita população, mas não querem entender que para se resolver esse problema da criminalidade tem que resolver vários aspectos sociais: desigualdade, pleno emprego, renda justas para as pessoas. Só que as pessoas não querem entender isso. E ainda vivemos em um país capitalista em que é sempre esfregado ali na cara das pessoas, principalmente de jovens, que eles têm que ter o melhor celular, tem que ter a melhor moto, tem que ter o melhor tênis, a melhor bermuda, a melhor calça, a melhor roupa, o melhor óculos, as correntes de ouro. Só que ele não vai conseguir isso, gente, com um trabalho que ganha um salário mínimo ou 2 salários mínimos, por exemplo. Ele não vai conseguir isso. E aí, de repente, essa pessoa vê um criminoso que chega e diz: você pode ter tudo isso, porque a gente vai pagar bem para você, mas você vai ter que fazer isso aqui, que é um crime. A pessoa, o jovem, que já vai estar ali muitas vezes, não tem renda, está passando por necessidade, está vendo sua família passando por precisão, acaba sendo cooptada, infelizmente, pelo crime. Infelizmente, essas pessoas, muitas, acabam caindo, digamos, nesse mundo por isso, por causa dessa ideia do capital de que as pessoas têm que ter muitos bens de consumo. Não vou dizer que, não, então você está dizendo que todo mundo que mora em favela, em comunidades, pode se tornar criminoso. Não, eu não estou dizendo isso. Mas se moramos em um país em que há profundas desigualdades, infelizmente, uma das coisas que vem com as desigualdades são essas questões da criminalidade, que é algo triste, que é algo terrível e que é algo que infelizmente está no nosso país. E as autoridades, principalmente do legislativo, aqueles que fazem as leis, viu? Pessoal que está ouvindo aqui esse podcast, não é juiz, advogado, delegado que faz as leis, não, gente. São deputados e senadores. E se nós colocarmos pessoas nessas posições que não sabem nem o que estão fazendo ali, a gente vai continuar com essa criminalidade tão alta no nosso país. É isso aí. Então, vamos agora para o nosso quiz da semana, Kleber. Tem alguma coisa aí? Tem um quiz aqui pra gente. A gente tá sem o quiz para o público essa semana. Não sei se Catiane sabe dessa novidade, desse quadro novo nosso aqui, Catiane. Toda semana a gente tá trazendo um questionamento pra galera, para os nossos ouvintes. E essa semana eu trouxe um aqui a respeito de hoje, né? A gente tá gravando na sexta-feira, no Dia Internacional da Mulher. E eu trouxe um a respeito do Dia Internacional da Mulher. Mas antes disso, a resposta da semana passada, nós fizemos a pergunta sobre qual era o estado com maior índice de feminicídios no Brasil. Catiane, você tem alguma ideia de qual que era? Não faço. Não, de qual não na verdade? a mínima ideia, Felipe.
Bom, a gente deixou lá no nosso Instagram, a gente deixou na nossa caixinha, e o estado com maior índice de feminicídio no Brasil é o estado de Mato Grosso do Sul. Esse é o gabarito da nossa pergunta da semana passada. Tô abismada, né? Pois é, Mas desesperador. não surpresa. Abismada, mas não surpresa. Desesperador. E ainda hoje eu li que o Brasil, aliás, que ano passado o Brasil bateu um novo recorde de feminicídio nas Américas. É o país que mais matou pessoas nas Américas, mais matou mulheres nas Américas no ano de 2023. Desesperador. Matou mulheres por serem mulheres, né? Porque a tipificação do feminicídio, ainda a gente sofre muito com essa questão, principalmente no reconhecimento de que a pessoa morreu por ser mulher. Né, você não mataria um homem em uma circunstância semelhante, mas você mata a mulher por ela ser mulher. É isso que a tipificação do feminicídio é importante justamente por isso. Exatamente, e manter a luta, né, contra isso, né? Bom, Kleber, a gente tem um prêmio pro quiz dessa semana? Eu não cheguei lá a colocar, porque estava nesses últimos dias com esses problemas de internet. O da semana passada foi um prêmio excelente, que todo mundo ficou louco para ganhar, que foi uma cartela em PDF do Urubu do Pix. Eu tava doido com ela. Eu queria muito ela para mim. É muito bom. E aí, esse mês também, essa semana também, vamos também de outra cartela aqui em PDF. Só que o dessa semana, a cartela, ela vem assim, ó, o prêmio é excelente. Todo mundo vai querer essa cartela aqui, que vai ser uma cartela com todos os próximos eventos do nosso querido e digníssimo Pablo Marçal. Vai ser assim, com todo o roteiro de eventos que ele vai ter. Vocês vão ganhar o mapa do Brasil mostrando onde vai ter evento do Pablo Marçal para você não perder. E Felipe já tá louco aqui, mandou aqui, meu Deus, eu quero. Pois é, vocês vão ganhar. Já gerou vontades aí, né, Kleber? Vai ser ali. Já gerou vontade. Vai ser cada localzinho vai ter lá uma fotinha dele. Pablo Marçal aqui no meio do Oceano Atlântico, porque ele fez assim uma maratona pelo mar. Vai ter ingresso gratuito? Não, é só mesmo essa cartela, esse mapa com os locais que ele vai ter evento nos próximos dias, em PDF. Entendi. Mas bora lá para nossa... Não Pode fiquem falar, de Cristiano. fora, gente. Vamos concorrer, hein? Olha, quem não quer. E para essa semana a gente tem a seguinte pergunta. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres e a gente tem um questionamento a respeito do movimento feminino. O movimento feminino e o Dia Internacional das Mulheres têm uma cor oficial, uma das cores oficiais que simboliza e lembra esse dia e tem toda um simbologismo, um significado por trás dela. Vamos ver se vocês sabem qual é essa cor. Letra A cor azul. Letra B, a cor vermelha. Letra C, a cor rosa. A letra D, amarelo. E a letra E, o roxo. Você sabe, Kleber? Sabe, Catiane? Kleber, sabe? Rapaz, eu ia dizer vermelho. Você ia dizer vermelho? Vermelho. Beleza. Eu não tenho Google aqui não, gente. Se eu usar Google aqui, cai tudo aqui. Tchau. Tchau, Kleber do podcast. Mas o gabarito da resposta, quem vai levar a cartela do PDF essa semana vai ser Catiane Bispo, porque é a cor roxa. É a cor, na verdade são 3 cores, né? A cor branca, a verde e a roxa. A roxa, ela significa o sangue real que corre pelas veias aí de cada sufragista, de cada uma das mulheres. E as cores foram definidas por Emmeline Patrick Lawrence, uma lutadora aí, uma feminista lutadora aí pelos direitos das mulheres. Tá bom? Então, Kleber, por favor, vou te passar o endereço de Catiane Bispo, por favor, direcionar para ela a agenda de Pablo Marçal, porque nas próximas semanas ela estará ocupada
indo atrás de Pablo Marçal. Com certeza. Não vai ser o mapa, pô. Eu vou tentar fazer em 4K pra ela imprimir assim, em papel A3 e ali ficar seguindo. Vou adorar. E- Inclusive, uma curiosidade sobre a cor é que é utilizada a cor, né, roxo, lilás, porque fica entre o rosa, né, dentro do espectro das cores, fica entre o rosa e o azul, como se fosse um símbolo de equidade, né? Fica meio termo para cada lado também. É um dos outros motivos de escolher o roxo ou lilás como cor do movimento feminista. Muito bom, Catiane Bispo. Sempre aprendendo muito com você. E Pablo não Bom. trouxe uma curiosidade? Eu vou trazer também uma curiosidade, viu? Bora lá. Tô adorando. Essa curiosidade, eu não sei se vocês já conhecem, é a nossa curiosidade do Copa Americano, né? Porque o Copa Americano não é norte-americano e nem é do continente americano, digamos assim, entre aspas. Porque o Copa Americano, ele tem como uma das suas origens um copo que nasceu na União Soviética, que era o Soviet Glass, que era um copo soviético. Eu acho que vocês já acho que já devem ter ouvido essa história. Não conheço, Kleber, eu tô aqui atento. Também tô aqui prestando atenção. Aí esse Soviet Glass, ele surgiu lá na União Soviética, foi levado para os Estados Unidos, só que tinha um detalhe. O Soviet Glass, o copo americano, ele não tem umas ranhuras, assim, umas lombadinhas do copo soviético. Umas ondulações, né? Isso, as ondulações. Nesse copo soviético, as ondulações é até a borda, é até a boca. E aí, esse copo, o Soviet Glass, ele se tornou o copo americano através de um brasileiro. Isso mesmo, através de Nadir Figueiredo. Ele pegou esse copo e não deixou as ranhuras irem até a boca. Ele tirou as ranhuras e ali tem aquela bordinha. O copo americano tem a sua borda? Tem. Surgiu através de um brasileiro, que é exatamente o dono dessa empresa, a Nadir, que eu acho que quem já comprou o copo em mercado já viu o copo Nadir. Então, surgiu através dele, exatamente a adaptação desse copo soviético para o copo americano, com as ranhuras não indo até a borda. Ele colocou aquela bordazinha lisa. Está aí surgindo o copo americano, que não é norte-americano. Conhecidíssimo, Muito manjadíssimo legal. em todos os botecos do Brasil. Nos melhores botecos mais próximos de você. E nos piores também, que é democrático. Exatamente. Mas o melhor boteco, mas é aquela coisa, o melhor boteco é o pior, que é aquele pé sujo, entendeu? Aquele assim, ó, que o copo vem até meio engordurado ainda, entendeu? Esse que é o bom boteco. Eles estão falando de copo engordurado. Gente, boteco mesmo é as bodeguinhas que vem o copo de extrato de tomate, gente. A gente tá uma geração Nutella, né, Kleber? Fala. Isso aí é Nutella, gente. Vem com a gordurinha. Rapaz, muito elitizado, né, Kleber? O negócio é quando vem aquele elefante no copo, que vem assim, tomatezinho desenhado. Aí você sabe, esse é do bom. Que vem com meio papelzinho grudado ainda, né? Aquele rótulo. Isso, vem com a cola do rótulo. Sustentabilidade o nome disso, né? Preservação do meio ambiente. Mas vamos lá então, vamos dar continuidade aqui. E toda semana a gente faz nossa curadoria, a gente faz aqui as nossas dedicações, as nossas indicações, na verdade, para todos os nossos apoiadores e para você também que está ouvindo a gente até esse momento. E a gente faz um oferecimento especial para os nossos apoiadores, nossos queridos cristalzinhos, como diria Lídia Verônica. E essa semana a gente tem a indicação de 2 pessoas aí, não é, Catiane Bispo? Exatamente, Felipe. E hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, eu vou escolher 2 apoiadoras aqui que acreditam no projeto do historiante, que é a Ciomara Coutinho e também a Carolina Ié.
muito obrigada por acreditar no projeto, pela contribuição de vocês, pela doação de vocês. E o Historiante existe porque pessoas como você colaboram, contribuem para a democratização da informação, que isso é muito importante. Muito bom. Então, um abraço para vocês. Muito obrigado pelo apoio e continue sempre com a gente. Então, vou abrir aqui a mesa de indicações, então. Vou indicar para assistir um documentário que está concorrendo ao Oscar nesse final de semana. Tem o Oscar, ele vai rolar aí. Eu assisti no domingo passado, 20 Dias em Mariupol. Conta a história dos primeiros dias da guerra da Ucrânia e a de Mariupol, ali naquela região onde era uma região bem estratégica que tinha para o acesso da Rússia à Ucrânia, para poder ir para o centro do país, para poder tomar e iniciar a guerra. Na época, a gente, não sei se vocês lembram, mas surgiram algumas imagens de dentro da cidade, de pessoas sendo atendidas na cidade, e ainda o governo russo começou a falar que aquilo era fake news, eram vídeos produzidos por atores, tentando descredibilizar o trabalho jornalístico ali desenvolvido. Então, esse jornalista, ele produziu esse documentário, ele passa os 20 primeiros dias na cidade, falando sobre como está sendo desenvolvida a guerra, como os ataques cruéis atingiram a diversos civis e mataram diversos civis ali na Ucrânia, e é bem interessante o documentário, muito triste, me deu uma sensação muito de impotência no meio dessa luta, no meio dessa guerra. Então fica a indicação aí para assistir, tá na Amazon Prime, 20 Dias em Mariupol. E de música eu vou indicar a rainha do rock, Rita Lee, nossa eterna rainha, a música Ovelha Negra, que é a música que para mim é uma música de libertação feminina. Ela vai ser quem ela quer ser, ela vai lutar pelo que ela quer. Então, estou indicando essa música e estou indicando também Oração da Linda Quebrada, que é uma música de protesto e é uma música de pedido, né, pelo olhar dos corpos trans feminino e das travestis. É uma música e um clipe que também foi muito polemizado na época, teve tentativa de censura na gravação do clipe, mas teve muita luta e a Lin conseguiu colocar essa música para frente. Então são essas as minhas indicações da semana, meus amigos. Quais as indicações de vocês? Eu vou fazer vou com as minhas aqui. Para indicação de leitura, eu vou deixar aqui Histórias de Refúgio de El Salvador, escrito pela minha colega Caroline Prado, para o Portal Águia. Fala sobre a história de pessoas que são refugiadas justamente por fugirem do crime organizado em El Salvador. Então conta a história de um nome, um nome fictício do Juan, que é um jovem que fugiu de El Salvador depois do seu irmão ter sido morto. Enfim, então ele conta um pouco dessa história. E eu vou deixar como sugestão também o documentário La Vida Loca. Também é um documentário muito forte, né? Então recomendo que quem for mais sensível a conteúdos explícitos que não assista esse documentário, porque ele é bem forte. Inclusive o jornalista que fez esse documentário, que produziu, né, o Christian Poveda, ele acabou sendo assassinado em 2009. Justamente porque acreditam que ele sabia demais sobre o que aconteceu, então foi meio que uma queima de arquivo, mas a obra dele persiste, então quem tem um pouco de estômago mais forte, recomendo aqui o documentário La Vida Loca, né, tem documento, mas é um espanhol que você consegue entender bem. Se tiver alguma dúvida, está disponível no YouTube, então você pode colocar as legendas também em português para ir acompanhando. E para dicas de música, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu acho que sempre fica, né, uma mensagem talvez de esperança mesmo, né?
para que a gente nunca se deixe desistir das lutas, né? Como qualquer grupo minoritário, mesmo sendo maioria. Então eu deixo aqui uma música que já era bem conhecida, né? Ficou mais reconhecida depois da participação no Big Brother pela Juliette, mas que é a música Triste, Louca ou Má, né? Que é um homem não me define, uma casa não me define, nada nos define como seres humanos que somos autônomos e cobertos de potencial, como seres humanos e mulheres, né? Ser humano antes de mulher. Enfim, então eu deixo aqui também essa música como recomendação e um hino, né? Todos os progressistas, né? Atemporal. A música, eu coloquei aqui um dos compositores que eu gosto muito dessa versão, mas, né, tem várias aí, em várias plataformas aí de áudio de música que vocês gostam, que é Guantanameira, né? Aí eu vou deixar o Compaí segundo aqui como indicação, que é bem tradicionalzão mesmo, raiz. Mas deixo o Guantanameira aqui, já que a gente está falando de Latinoamérica. E essas são as minhas recomendações essa semana. Bem, as minhas indicações, eu vou indicar um filme que eu já comentei no iniciozinho lá do podcast, que é o filme Minority Report. E esse filme, ele baseia numa história fictícia no ano de 2054. Mas antes de comentar do filme, eu lembrei muito dessa história de Bukele prendendo assim em geral lá em El Salvador. Eu pensei na hora, rapaz, isso aqui lembra bastante esse filme, porque nesse filme, né, Minority Report, em 2054, existe um departamento de polícia em Washington DC, um departamento chamado Pré-Crime, onde existem 3 crianças paranormais geneticamente alteradas, né, que fazem assim, elas preveem no futuro os possíveis assassinatos que venham a ocorrer, que são 2 gêmeos, Arthur e Dash, e tem Agatha, uma menina chamada Agatha, que são essas 3 crianças paranormais, que são chamadas de precogs, que elas preveem esses assassinatos. E dentro desse filme há o personagem, né, principal, que é estrelado por Tom Cruise, e ele faz o papel de John Anderton, que é um policial, que ele tem um filho que desaparece e tal, e os precogs, eles acabam prevendo que ele, John Anderton, ele vai ser um assassino. Ele vai assassinar uma pessoa que ele simplesmente nem conhece. E aí o desenrolar do filme é exatamente ele, o Anderton, porque tem um detalhe também, quando eles preveem que no futuro tal pessoa vai cometer um homicídio, a polícia vai lá e já prende essa pessoa antecipadamente, sem a pessoa nem cometer um crime. Essas crianças preveem, a polícia já vai lá e prende. E ele, o John Anderton, ele quase vai ser preso também, porque eles preveem que ele vai assassinar essa pessoa. E ele descobre nesse início assim de filme, nesse desenrolar, que das 3 crianças, a Agatha, ela consegue muitas vezes prever futuros diferentes. Mas só que esse futuro dela, que ela vê que é diferente dos outros 2, é chamado de relatório minoritário, porque ela digamos, 2-1, ela vai estar em minoria, e ela prevê o relatório minoritário. E exatamente aí o título do filme, né, gente? Minority Report, relatório minoritário. E é o futuro diferente para ele, para o Anderton, que no caso é estrelado por Tom Cruise. E aí ele vai atrás desse relatório para provar a sua inocência. E lembrou bastante essa questão de Bukele, que é praticamente isso. Ele está prendendo pessoas que não cometeram crime nenhum, com a ideia de possivelmente essa pessoa, por estar ali numa área carente, ser uma pessoa que muitas vezes pode estar ali numa região que tem gangues, ele vai ser cooptado e aí vão prender. Tá praticamente isso. Ele está fazendo praticamente o que ocorreu num filme fictício. E como trilha sonora, eu vou indicar 2 músicas aqui que são cantadas aqui por mulheres, já que estamos gravando esse podcast aqui no Dia Internacional da Mulher. Uma da banda Nightwish, que é a música Over the Hills and Far Away, e a outra da banda Xandria,
que é a música Heaven Heart. Assim, não tem nenhum contexto histórico sobre essas músicas, porque vocês sempre veem, você sempre indica com contexto histórico, mas são duas músicas muito legais aí, uma de metal melódico, power metal melódico, que no caso é o Nightwish, e da outra, um gótico sinfônico, que é o Chantria. E estão aí minhas indicações para vocês. Bom, acho que é isso então. Temos um podcast, certo, Kleber? Certo, Catiane? Abemos podcast aí. Abemos podcast. Lembrando o nosso chefe que está longe agora. Ele, uma hora dessa, tá vendo a fumaça branca subindo aqui de Pernambuco. Ele tá de todo, Minas, ele tá todo feliz, né, por mais um podcast que ele vai editar amanhã de manhã para soltar para vocês, ouvintes, que acompanharam a gente até aqui. Mais uma vez, muito obrigado por vocês ouvirem a gente. Até aqui tem um tempo bom aí que a gente tá colado no seu ouvidinho. Então, a partir de agora a gente agradece. Muito obrigado por estar com a gente. Obrigado por mais um episódio. Kleber e Catiane, obrigado pela presença. E é isso. Vamos de tchau. Vai no 3, 2, 1, vai um tchau aí, Kleber. Bora lá. Bora, Catiane. Então, no 3, 2, 1, vamos lá. 3, 2, 1. Tchau! Não ouviu o Kleber, hein? O Kleber agora. A cara de pau do Kleber, olha, o revoltado do grupo. Sempre ele, né? Tem que ter, cara. Tem que ter um pra fugir a regra.